Pegue a sua Bíblia comigo. Abra em Esdras. Esdras. Quem achou Esdras, diga amém. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, no capítulo 4. Eu não vou ler um versículo. Conforme eu for explicando, eu vou lendo os versículos dentro daquilo que a gente vai tratar. Amém? Mas mantenha a sua Bíblia aberta em Esdras, no capítulo 4. Eu quero dar como tema dessa mensagem, ultrapassando as barreiras e seguindo em frente. Queridos, deixa eu tentar explicar para você, contextualizar, para você entender do que se trata isso aqui. A minha mensagem ela tem duas partes. A primeira parte, eu quero falar sobre algumas artimanhas do inimigo para nos paralisar, para querer fazer com que nós venhamos a desistir daquilo que Deus tem para nossas vidas. E na segunda parte, eu quero dar alguns ensinamentos daquilo que nós precisamos fazer. No livro de Esdras, vai falar sobre a reconstrução do templo, reconstrução da casa do Senhor. O povo de Deus, depois de ter vivido muitos anos em cativeiro, quando eles voltaram do cativeiro, eles vieram de lá com essa responsabilidade, vieram de lá com essa incumbência de reconstruir a casa do Senhor. Jerusalém estava destruído, Jerusalém tinha sido completamente destruído, os muros caídos, as casas totalmente destruídas, o templo, o santuário do Deus Altíssimo totalmente destruído. E o povo, quando veio do cativeiro, ele veio com esse propósito de reconstruir aquilo que foi destruído, aquilo que outrora manifestava a glória de Deus e agora se encontra destruído. Mas eu quero mostrar para vocês que não é fácil ultrapassar determinadas barreiras. E eu quero trazer isso para nossas vidas que estamos seguindo a Cristo. Que seguir a Cristo vai exigir de mim, de você, que nós venhamos a ultrapassar determinadas barreiras. E eu quero ilustrar essas barreiras para vocês. Abriram aí Esdras? Conseguiram achar, irmão? Se não achou, olha no índice, querido. Olha lá no índice que tem alguns novos convertidos que talvez ainda não acharam. Mas eu quero extrair daqui alguns ensinamentos. Leia comigo o verso 1. O verso 1. Lembre, o povo de Deus tinha a responsabilidade de reconstruir a casa do Senhor. E olha o que vai dizer em Esdras capítulo 4, verso 1. Ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Eu quero ler de novo, bem no início, leia comigo assim, diz assim, ó. Ouvindo os adversários. Ouvindo os adversários. Então a primeira coisa que eu quero trazer para o nosso entendimento é que o inimigo, ele sempre vai levantar adversários na nossa vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim, te prepara. Queridos, quem caminha com Cristo e quem decidiu, aqui nessa analogia deles estavam reconstruindo aquilo que era do Senhor. Toda vez que nós nos envolvemos com aquilo que é de Deus, todas as vezes que nós realmente queremos ou decidimos querer andar com Deus, buscar as coisas de Deus, querido, você pode ter certeza absoluta de uma coisa: vai se levantar adversários. É impressionante. E sabe o que é mais impressionante? É que a Bíblia diz que os nossos maiores adversários são da própria casa. São os da própria casa. Diga assim, uau! É impressionante. É aquele marido que diz para o filho, tu é crente agora, é? É aquele pai que muitas vezes, eu já vi isso, dizer, eu preferia que você fosse uma prostituta ao ser uma cristã, ao ser uma evangélica. Quantos adversários começam a se levantar para aqueles que decidem? É as circunstâncias, é as adversidades. Meu Deus, eu já contei esse testemunho, mas talvez você ainda não ouviu.
Eu achei muito interessante isso. Uma vez lá em Monte Alegre, um senhor de idade, deveria ter ali os seus 60 e poucos anos, Marcos, 65 por ali, ele entregou a vida para Jesus, foi uma bênção. Quando foi com uns 2 meses depois, ele começou a faltar no culto, aí os irmãos foram atrás e foram perguntar o que estava acontecendo, que ele não apareceu mais na igreja, e de repente aquele senhor de 65 anos disse, querido, o negócio começou a ficar feio para o meu lado. Mas em que sentido, querido? Porque antes de eu entregar minha vida para Jesus, toda semana pintava uma gatinha, mas depois que eu entreguei minha vida para Jesus, não pintou mais nada. Um senhor, querido, falando um negócio desse, para a gente rir, mas dá vontade de chorar do negócio desse. E quantas pessoas, querido, ao decidir começar a sua caminhada, ou começar a construir alguma coisa em Deus, não começa a se deparar com adversidades. Eu tenho um outro testemunho de um rapaz muito bem sucedido, ele vendia farinha para Manaus, ele tinha barco, ele tinha casa, ele tinha moto, ele tinha carro, bem sucedido mesmo, e aí ele entregou a vida para Jesus. Querido, olha o que aconteceu, na primeira semana que ele entregou a vida para Jesus, o barco afundou com toda a farinha dele, aí de repente começou uma bola de neve. Eu só sei que no final ele teve que vender a casa, teve que vender o carro, teve que vender a moto para pagar os prejuízos, para ver se começava de novo. Foi um negócio difícil, e aí ele contando aquilo para mim, eu falei, meu amado, mas e aí, o que você está pensando em fazer? E ele disse assim, irmão, eu tenho certeza de uma coisa, que eu tomei a decisão mais certa da minha vida, porque tudo aquilo que eu tinha, não tinha vindo de Deus para mim, mas eu tenho certeza que agora, tudo que vai vir para minha vida, vai ser abençoado, porque Deus vai me dar. Ele entendeu a dinâmica espiritual. Todas as vezes, querido, que nós nos propomos a nos envolver com as coisas de Deus, saiba de uma coisa, vai levantar adversários, querido. Está aqui, a Bíblia está dizendo que eles estavam com o propósito de reconstruir a casa do Senhor. E olha o que vai dizer no início do verso 4, ouvindo os adversários. Olha, os adversários, aqueles que não querem ver você crescer, aqueles que não querem ver você prosperar, aqueles que não querem ver você construir algo, eles já se levantam, eles já querem fazer você desistir. É impressionante, querido. Me diga se nunca aconteceu com você. Circunstâncias que muitas vezes, quando você parece que estava lá no mundo, não acontecia. Mas depois que você tomou uma decisão para Cristo, parece que as coisas ficou meio ruim, meio difícil, meio nebuloso, Isso aqui, queridos, são os adversários que não querem que você construa aquilo que Deus tem para você. Entendam isso, você precisa entender isso. Talvez você esteja nessa caminhada com Cristo há anos, talvez você esteja começando essa caminhada, talvez você ainda está meio entendendo as coisas, mas você que está começando já deve ter percebido que começa a se levantar adversários. São circunstâncias, são pessoas, são situações que parece que do nada começou a acontecer. Mas entenda uma coisa, faz parte da caminhada. Faz parte da caminhada. Segunda coisa, querido, que eu quero que você entenda, primeira coisa é que o inimigo, ele vai sempre levantar adversários. Segunda coisa que eu quero que você entenda, leia comigo o verso 4. Leia comigo o verso 4. Verso 4. Olha o que diz o verso 4. O verso 4 vai dizer assim: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá. Aquelas pessoas que estavam ali, nas proximidades de Jerusalém, eles começaram, de alguma forma, a perturbar o povo, com o objetivo de desanimar o povo. Não é isso que está escrito no verso 4? Então, as gentes daquela terra desanimaram o povo de Judá. Começaram a querer desanimar. Sabe? E isso acontece, querido, para todos aqueles que decidem caminhar com Cristo. É alguém que chega e diz: ih, rapaz,
Mas fulano tá cheiroso. Te conheço, maninho. Eu te dou uma semana. Eu te dou um mês. Sabe, em vez de ficarem felizes, em vez de ficarem animados, sabe, em vez de realmente serem aqueles que vão dizer, poxa, cara, poxa, que legal, que decisão você tomou, olha, poxa, parabéns, né, que Deus realmente possa te abençoar, que você possa realmente ter uma mudança de vida. Não, são as primeiras pessoas, mas aonde já, mas tá bonitinho, e aí começam a querer trazer desânimo para a nossa vida. Não, isso aqui não dá certo não, mas aonde que esse fulano vai? Rapaz, isso aqui, ele só quer passar um tempo, ele só quer, quando Deus der para ele aquilo que ele quer, ele vai desistir. E aí você vai começando a desanimar, vai começando a pensar, poxa, eu acho que é verdade mesmo, esse negócio de seguir Jesus, né, eu acho que não é para mim não. E aí de repente vai te desanimando, né, você vai se entristecendo, aí começa a não vir mais para as programações da igreja, começa a não querer mais se envolver com as coisas de Deus, e aí quando você nem bem prestar atenção, querido, eu costumo usar o exemplo da lenha que você tira do fogo. Você sabe, aqui nós fazemos muito, né? Fogos, a lenha, você vai enfiando a madeira, né? Enquanto tu enfia, aquele fogo vai ficando mais forte e tal. Mas imagine você tirando uma lenha daquela do fogo. Tire uma lenha, coloque do lado. O que vai acontecer? Primeira coisa, o fogo apaga. E vai ficar só fumaça. Pode prestar atenção na lenha. Fica só fumaça. E daqui a pouco, a fumaça acaba. E aqui, aquilo que estava queimando, aquilo que estava em brasas, aquilo que estava quente, aquilo que estava ardendo, de repente não arde mais, não queima mais, não tem mais vontade, não tem mais fogo, não tem mais graça. E aí os inimigos vão trazendo desânimo. E é isso que estavam tentando fazer com o povo de Deus. Eles vieram tão animados. Sabe, eles estavam saindo de um cativeiro. O cativeiro simboliza um período de escravidão, como muitos de nós vivíamos nesse cativeiro. No cativeiro do pecado, vivendo nas práticas pecaminosas, vivendo debaixo de um jugo de Satanás. E um dia, né, nós tivemos esse privilégio de sermos libertos por Deus. Nós fomos tirados disso. A Bíblia nos diz que nós fomos tirados de um reino e colocados em outro reino. A Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. Então nós fomos tirados de uma cultura, de um lugar onde nós tínhamos um rei, que era o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, e ele nos tirou para um outro reino, agora o reino do amor de Deus. Mas de repente você começa a desanimar com as pessoas que deveriam te motivar, deveriam te incentivar, são as primeiras que começam a te desanimar. E é assim que estava esse povo. Eles saíram do cativeiro todo empolgado para construir a casa do Senhor. Mas de repente chega alguém, ei rapaz, isso não vai dar certo não. Mas para com isso, rapaz. Esse negócio tá carregando Bíblia agora, até parece que tu gosta de ler. Para com isso, rapaz, isso não vai dar certo não. E aí, rapaz, o desânimo vai batendo, e quando nem você percebe, você está tão distante de Deus. Essas são as estratégias do inimigo. E como o tema diz, nós precisamos ultrapassar essas barreiras para podermos seguirmos em frente. Terceira estratégia, né, que o inimigo usa para querer nos paralisar. Leia comigo o verso, ainda no verso 4, mas na parte B, do verso 4, a parte A diz assim, ó, então a gente daquela terra desanimaram o povo de Judá. E a parte B vai dizer, inquietando-os no edificar. O que é isso, pastor? O inimigo, ele quer que você perca o equilíbrio emocional. Ele quer que você perca o equilíbrio emocional. Está dizendo aqui, ó, que inquietando-os no edificar. Porque quando você começa a perder o equilíbrio emocional,
duas coisas acontecem. Primeira, você começa a tomar decisões precipitadas. E segunda, quando você começa a perder o equilíbrio emocional, você começa a correr o risco de desenvolver determinadas doenças. Você sabia que muitas doenças, elas provêm de um desequilíbrio emocional. Um desequilíbrio emocional. Aí a pessoa pode entrar para o campo da preocupação, pode entrar para o campo de você começar a ficar com traumas, e aí você vai querendo jogar tudo para o alto. E é aquele ditado, chutar o pau da barraca. Vamos acabar logo com isso, que não dá mesmo? Vamos paralisar logo? Esse negócio não vai dar certo mesmo? Acaba com tudo, para com tudo. E aí, é isso que o inimigo quer. Que você chegue ao ponto de ter um desequilíbrio emocional. Para começar a fazer, falar e fazer bobagens, tomar decisões precipitadas, porque ele realmente quer que você comece a adoecer emocionalmente. Adoecer emocionalmente. Então, queridos, quantas pessoas... Eu me lembro de uma pessoa lá em Monte Alegre, que nós fomos visitar, eu com a minha esposa. Ela chegou a um desequilíbrio emocional tão grande, que ela decidiu não sair mais de casa, decidiu não sair mais do quarto, decidiu não sair mais da cama, decidiu não se cuidar mais, decidiu não tomar mais banho, decidiu não escovar os dentes. Sabe, um desânimo, um desequilíbrio emocional, e de repente ela estava definhando, o corpo começando a adoecer. Nós fomos lá atender essa pessoa, conversar com essa pessoa, orar com essa pessoa, e para a glória de Jesus ela levantou, voltou para o seu trabalho. Mas o que é isso, pastor? Isso aqui é o inimigo. O inimigo querendo nos paralisar, é o adversário querendo nos desequilibrar, é o adversário querendo nos desanimar, querendo nos levar a desistir. Isso aqui são as artimanhas dele. Mas eu e você precisamos ultrapassar essas barreiras. Nós precisamos ultrapassar essas barreiras e continuar seguindo em frente. Continuar seguindo em frente. E nós precisamos entender as artimanhas do inimigo. Querido, não se entra em uma guerra sem antes ter pelo menos o mínimo de conhecimento acerca do teu inimigo. Não tem como. Tem muitas pessoas entrando em guerra sem ter noção daquilo que estão fazendo. Mas infelizmente, muitos. Quantas pessoas você conhece, querido, que hoje não estão mais aqui do seu lado? Quantas? Que eram tão fervorosas, tão cheias de Deus. Cadê essas pessoas? O que aconteceu? Qual foi a circunstância que levou essas pessoas? Que estratégia o inimigo usou para desanimar, para levar a desistir, para paralisar? Porque essa é a arma dele. E era isso que ele estava tentando fazer com essas pessoas, que saíram tão animadas do cativeiro para tentar reconstruir aquilo que estava destruído, mas no meio do processo começou a se levantar os adversários. Quarto, leia comigo o verso 5, a parte A. Verso 5 diz assim, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Olha só como o inimigo é sujo. Ele quer fazer você desistir dos teus ideais. Ele quer, ele levanta pessoas. Olha só, eles alugaram, querido, é assim que está na tua Bíblia? Olha como é que é o nível do negócio. Eles alugaram pessoas. Olha, eles alugaram contra eles conselheiros
para frustrarem os seus planos. Frustrarem, é isso? Isso. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos. Olha só como o inimigo é sujo. Ele levanta pessoas, né, enviadas do inimigo mesmo, para de alguma forma começar a fazer você ficar frustrando os teus planos, os teus ideais. A pessoa às vezes chega para Cristo, poxa, rapaz, eu entreguei minha vida para Jesus e eu quero crescer em Deus. Eu quero crescer em Deus, eu quero me envolver com as coisas de Deus, eu quero realmente abraçar o reino de Deus, eu quero fazer alguma coisa no reino de Deus. Aí o inimigo vem, rapaz, para com isso, não te mete com isso não é para ti, rapaz. Olha isso aqui, precisa disso. Olha, isso aqui, rapaz, olha, tem que, olha, tu já sabe que para quem trabalha, se envolve no culto dia de domingo, tem que chegar 1 hora antes. Olha, o culto começa às 7 horas, tu tem que estar lá 6 horas. Olha só, que coisa, né? Que sacrifício, tem que estar lá 6 horas. Olha, o pastor de vez em quando, ele cria um negócio de umas orações aí de manhã cedo. Mas aonde já, rapaz? Né? Não, e aí a pessoa vai querendo, sabe, tirar o teu foco. E quantas pessoas estão assim, querido? Quantas? E quantas pessoas, quem sabe você que está sentado aqui hoje, havia tantos projetos na sua vida. Você tinha tantos sonhos com o reino de Deus, de se envolver, sabe, de realmente querer crescer em Deus. Mas hoje, você continua na igreja, mas não almeja mais nada. Não tem mais vontade de crescer, desenvolver, de avançar, de progredir, de ir além da mediocridade. Não. Fica só, tá bom desse jeito. Deixa eu te dizer, querido, isso aqui é uma estratégia do inimigo para querer fazer com que aquilo que Deus tem para a sua vida acabe se frustrando. Era isso que eles estavam querendo fazer com o povo de Deus. Próximo ponto. Leia comigo o verso 24. Leia comigo o verso 24. Capítulo 4, verso 24. Olha o que diz o verso 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus. Resumindo, ele quer fazer você desistir da sua caminhada. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia está deixando bem claro. Quando eles tentaram começar a reedificar a casa do Senhor, se levantou adversários. Se levantou inimigos para querer desanimar, frustrar, fazer a pessoa desistir. E sabe o que é pior? É que muitas vezes ele consegue. Está aqui, ó. A obra da casa do Senhor parou. Parou. Ele, o adversário, o inimigo, conseguiu fazer a obra parar. Está aqui, verso 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Parou. Ele conseguiu. A verdade é essa. Ele conseguiu paralisar a obra da casa de Deus. E deixa eu te dizer, quantas pessoas o inimigo não conseguiu fazer parar a obra da sua casa. Você é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. E quantas pessoas hoje que antes estavam aqui e não estão mais. O que significa isso? A obra parou. Eles conseguiram. O inimigo conseguiu. Ele levantou seus adversários, levantou as suas circunstâncias, levantou as suas adversidades, levantou o desânimo, levantou o desejo de desistir, começou a mostrar que lá fora as coisas são melhores,
são mais fáceis, porque esse negócio de seguir a Cristo tem que carregar a cruz, e eu não estou muito a fim de carregar a cruz, e o inimigo vai dizendo que é para você parar mesmo, que isso não vai dar certo, isso não é para você, e quando você nem bem percebe, a obra de Deus parou, cessou. Essa é a estratégia do inimigo. E talvez você que está aqui hoje, querido, você está, mas a obra parou, no sentido de que você não se envolve mais com nada. Com nada. Você olha para frente e não se encaixa mais. Você não se vê mais envolvido. Você não consegue mais se ver alguém somando, crescendo, ajudando, cooperando, contribuindo. Não, você não se vê mais fazendo isso. Você simplesmente decidiu só vir ao culto mesmo e isso com muita insistência. Sabe o que é isso, querido? Eu sinto muito, mas o inimigo está conseguindo paralisar você. E não só conseguindo, em muitos ele já conseguiu. O que ele quer é que a obra que Deus começou na minha vida e na sua vida seja parada. Porque Deus começou uma obra na minha vida e na sua, querido. Deus começou. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós há de concluir até o dia de Cristo. Deus começou uma obra na minha vida, na sua vida. Deus começou a parar as nossas arestas, Deus começou a mudar o nosso temperamento, mudar o nosso comportamento, Deus começou a lapidar aquilo que precisava, Deus começou a tirar aquilo que precisava ser tirado, Deus começou a colocar aquilo que precisa ser colocado, Deus começou a nos fazer entender que não é dessa forma, é por aqui, Deus começou a mudar o nosso temperamento, mas só que o inimigo se levanta e infelizmente muitas pessoas, a obra de Deus está parada. Parada. Não ora mais, não lê mais, não chora mais, não busca mais, não se envolve mais, não quer mais nenhum compromisso, não quer mais se envolver com nada. Sonde o seu coração, querido. Isso é uma estratégia do inimigo para querer parar a obra, a boa obra que Deus começou na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Sabe por que ainda tem jeito? Porque você ainda está respirando. Você ainda está respirando. Isso significa que ainda há esperança. Ainda há esperança. Você ainda pode voltar. Você ainda pode permitir com que essa lenha volte para o fogo. Volte para o fogo. Permita Deus pegar você como essa lenha e diga para Ele assim: Deus, me bota no meio do fogo, Deus. Eu não quero viver a minha vida frio. Eu não quero viver a minha vida, sabe, simplesmente sendo uma lenha totalmente distante do fogo do Senhor. Senhor, me joga nesse fogo ardente da Tua presença. Me joga novamente, Senhor, para que eu volte a arder pelo Senhor, para que eu volte a queimar pelo Senhor, para que eu volte a ter desejo de estar na Tua casa, na Tua presença, com que eu volte a ter vontade de me envolver com as Tuas coisas. Ainda tem tempo, querido. Deus ainda está nos dando oportunidades. Oportunidades. E eu quero te mostrar agora aqui algumas coisas que nós precisamos saber para usar isso como uma espécie de um antídoto quando o adversário, quando o inimigo vem querer nos desanimar, vim querer nos frustrar, nos paralisar, vim querer fazer com que a obra que Deus começou em nós venha acessar. Eu quero te dar umas preciosas dicas para que você injete na sua veia como uma espécie de antídoto. Para quando vier, você já está imune,
Você está imunizado. Quando o coronga vier, você vai dizer, não, eu já tomei a primeira dose. Quando vier o coronga, não, eu já tomei a segunda também. Né? O pastor me deu um monte de vacina lá de injeção, que agora eu estou todo vacinado. E a primeira, querido, primeira coisa que eu e você precisamos entender, precisamos saber, para usar isso como antídoto, é saber esperar o tempo de Deus. Primeira coisa que eu e você precisamos pegar um coquetel e enfiar na nossa veia para que venha para o nosso entendimento é que eu e você precisamos saber esperar o tempo de Deus. Escute, saber esperar o tempo determinado pelo Senhor faz a diferença entre obter a vitória ou sofrer as amargas consequências. Saber esperar o tempo determinado pelo Senhor vai fazer a diferença entre você sofrer amargas derrotas ou grandes vitórias. Eu posso te dar um exemplo, o exemplo de Abraão. Abraão tinha uma promessa, mas ele e a sua esposa não tiveram esse entendimento de saber esperar o tempo certo de Deus, acabaram fazendo algo que Deus disse que não era para fazer e deu no que deu. Nasceu um jovem chamado Ismael. E desse Ismael se levantou uma grande nação. E essa nação é a principal inimiga do povo de Deus. Por quê? Por causa de, infelizmente, não saber esperar o tempo certo. E, infelizmente, muitas vezes, nós não tomamos esse antídoto. E acabamos colhendo amargas consequências. E em Isaías 45, verso 9, vai dizer: ai daquele que contende com o Criador. Ai daquele que vai querer se levantar, querer contender contra o seu Criador. Ai daquele. Então a primeira coisa, querido, como antídoto para a minha vida e para a sua vida, é que nós temos que ter muito cuidado e saber esperar o tempo certo de Deus. Tem um tempo certo de Deus. Para tudo Deus tem um tempo certo. E se eu quebrar esse tempo certo, eu posso colher amargas consequências. E o inimigo vai usar isso para fazer com que o projeto que Deus tinha para a sua vida acabe se frustrando. Porque você não soube esperar o tempo. Segundo antídoto para a sua vida, saber que o Senhor nos socorre nas dificuldades. Você precisa tomar isso como antídoto. Enfia na veia, toma um coquetel. Entenda que o Senhor há de nos socorrer nas nossas dificuldades. Eu preciso, pastor, por que eu preciso entender isso? Porque se você não entender isso, quando você estiver passando por situações adversas, você pode começar a querer confiar em outras coisas. Estou passando por uma situação difícil. Vamos no macumbeiro que ele resolve. Tem um macumbeiro bom ali, Chico Pena Branca. É muito bom. Ele faz lá uma garrafada, né? Sabe o que é isso? Você esqueceu que o nosso Deus, ele nos socorre nas dificuldades. E você começa a colocar a tua confiança em outras coisas. Você começa a querer buscar resolver situações através de meios ilícitos. Você começa a querer resolver questões através de situações que não convêm com aquilo que Deus disse que é para fazer. E o que é isso, pastor? Você está começando a deixar de confiar em Deus. Escute, tem uma passagem na Bíblia, você já conhece, em Êxodo capítulo 14, que fala da saída do povo de Deus, do Egito. O povo de Deus se encontrou numa situação terrivelmente difícil. Imagine uma multidão, eu não estou falando de 100 pessoas, 200 pessoas, estou falando de multidão. Uma multidão que ele olha para trás, vem Faraó com mais de 600 carros de guerra. A maior exército bélico da sua época.
vem no seu encalço. E eu assisti num filme que o cara diz assim, é para nós trazermos eles como escravo? Não, eu não quero que volte nenhum. Isso quer dizer que eles estavam saindo com o objetivo de matar todos. Um povo que viveu escravizado por mais de 400 anos. Não sabia usar espada, não eram bons de guerra, não eram bons de briga. E de repente eles olham para trás, vem um exército, o maior exército do mundo da época, e eles olham para frente, tem um mar vermelho, eles não tinham canoa, não tinham barco a remo, não tinham uma lancha, né? Não tinha uma ambulância, não tinha essas coisas, não tinha como atravessar o rio, não dá para atravessar o negócio aqui do Mar Vermelho. E agora? Aí entra aquela frase que eu acho que foi até ali que criaram aquela frase, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu não sei para onde eu vou, para cá não dá, para cá não dá. E de repente, no meio de uma situação daquela, onde você não vê escapatória, o meu Deus diz para Moisés, toca no mar. Toca esse cajado no mar. E eu vou criar um caminho onde não existe caminho. Esse é o Deus que nos socorre. É o Deus que cria caminhos onde não tem. É o Deus que abre porta onde não tem nem parede. É o Deus que pode fazer um milagre, o impossível acontecer. Então eu preciso tomar esse antídoto na minha vida. Eu preciso saber que o Senhor vai me socorrer no dia da angústia, para que eu não venha me desesperar e começar a tomar decisões precipitadas e fazer coisas das quais eu vou me arrepender amargamente depois. E nós precisamos entender isso. Quantas pessoas, eu me lembro uma vez em Monte Alegre, nós fomos chamados, eu, pastor Dani, pastor Romário, para atendermos uma jovem que ela estava louca. Ela ficou louca, Marcos. Não falava coisa com coisa, não conhecia mais ninguém. Nós fomos lá. Chegamos lá, pedimos para ela retirarem ela, né? Botarem lá para o quarto, que a gente queria conversar com a família. Conversamos com a família, explicamos toda a situação. E, infelizmente, a gente fica plantando vento a vida inteira, quando vem a tempestade e não quer colher. Fica se envolvendo com coisas, macumbaria, feitiçaria, espiritismo, fica se envolvendo com essa monte de porcalhada, aí quando vem a consequência, quando vem, né, a cobrança, aí ninguém quer, você se envolveu, filho. E nós conversamos com aquela pessoa, e ela realmente reconheceu tanta coisa que se envolveram, mas nós estávamos ali para ajudar, e aí no final, nós fomos lá para o quarto, eu, pastor Romário, pastor Dani e a jovem, uma cama. O pastor Dani sentou aqui do lado, eu sentei do lado dele, ela estava na rede e o pastor Romário atrás. O pastor Dani começou a conversar com ela, falando coisa, com um terço pendurado. Louca. Não conhecia mais os pais, os filhos, a mãe, não conhecia mais ninguém. E aí nós expulsamos aquele demônio. A menina ficou lúcida. E quando ela ficou lúcida, ela meio que acordou, né? Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Quem são vocês, né? Não, calma, nós estamos aqui para te ajudar, somos pastores, assim, estava acontecendo isso com você, assim. No final da história, nós fizemos uma oração, todos entregaram a vida para Cristo. E até hoje, uma célula funciona na casa deles. Esse é o Deus que nos socorre. Muitas vezes as pessoas vão buscar a resolução dos seus problemas em lugares errados. Eu preciso entender isso. Eu preciso injetar isso na minha veia, que mesmo que eu esteja passando por adversidades e dificuldades, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio em Deus e o meu socorro vai chegar. Terceira injeção que eu e você precisamos colocar nas nossas vidas é que nós precisamos saber que o cristão, ele vive pela fé. Nós vivemos pela fé, querido. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Viver pela fé é acreditar em algo que não vemos. Eu vou te dar um exemplo. Quem aqui viu Jesus? Você viu Jesus? Você estava lá quando ele nasceu? Há aproximadamente 2000 anos atrás? Você viu ele? Você conversou com ele? Não. Mas por que nós cremos nele? Pela fé. Eu creio. Eu creio que meu Cristo veio. Eu creio que meu Cristo abriu mão de toda a sua glória, desceu a essa terra, nasceu de uma virgem, padeceu, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai, de onde um dia há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio nisso, mesmo que eu não tenha visto. Eu vivo
pela fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 38, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Eu não me agradarei dele. O meu justo vai viver pela fé. É a certeza das coisas que eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo milagre, mas eu creio que vai acontecer. Eu não estou vendo meu marido aqui do meu lado, mas eu creio que um dia ele vai vir. Eu não estou vendo a minha família servindo Jesus, mas eu creio. Eu não estou vendo as coisas acontecer, mas eu creio. Eu começo a me segurar nas promessas de Deus. Eu começo a olhar as passagens bíblicas, e quando eu leio aquela passagem que Paulo e Silas estavam presos, onde aquele carcereiro estava pronto a tirar a sua própria vida, e Paulo diz, não faça isso, e ele pergunta, então o que eu faço? E ele disse, crê no Senhor teu Deus, e será salvo tu e a tua casa. Eu creio nisso. Eu preciso crer nisso. Se nós não botarmos esse coquetel em nós, de acreditar, crer. Escute, querido. Pelo que você vive, querido? Você vive só para o seu trabalho? Você vive só para conquistar as coisas? Você vive só para ter posses? Você vive só para ter dinheiro? Você vive só em prol disso? Saiba de uma coisa, um dia você pode se frustrar, mas nós vivemos crendo numa viva esperança de que um dia tudo isso aqui vai passar e nós estaremos com Cristo para a eternidade. Eu preciso entender isso, que nós vivemos pela fé. Quarto antídoto que eu e você precisamos saber, nós precisamos saber lidar com as circunstâncias da vida. Infelizmente, muitas pessoas não sabem lidar com as circunstâncias da vida. E por não saber lidar com as circunstâncias, acabam tirando suas próprias vidas. Acabam entrando num estágio de depressão profunda. Por quê? Porque não soube lidar com as circunstâncias. E nós precisamos aprender a lidar com as circunstâncias. Escute, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem um versículo na Bíblia, Filipenses, que é o jargão de muitos pregadores. Que diz assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Amém ou não amém? Né? Vamos falar. Tudo posso naquele que me fortalece. Não, vamos falar mais uma vez assim, só para animar legal. Vamos lá, 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. É muito legal, né? Dá um ânimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, filhinho. Não esquece de ler o contexto. Não esquece de ler o contexto. Porque para que Paulo chegasse a esse nível de dizer que tudo ele podia em Deus que o fortalecia, olha o que diz o verso 13. Filipenses 4, 13, 12, diz assim, ó: tanto sei estar humilhado, como também a ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha as circunstâncias, filho. Ele está dizendo aqui que ele sabe viver em um momento de humilhação. Ele sabe viver. A Bíblia está dizendo que ele sabe viver em momentos de fome, de escassez. Ele sabe lidar com as circunstâncias. E muitas vezes nós não sabemos lidar com as circunstâncias.
As circunstâncias acabam nos estressando, as faltas acabam nos deixando inquietos. Por quê? Porque não estamos sabendo lidar com as circunstâncias. Hoje eu tenho, então tá tudo bem. Hoje eu não tenho mais, mas eu preciso continuar tudo bem. Eu preciso. Se você não aprender a lidar com as circunstâncias da vida, você pode correr um risco de querer tirar a sua própria vida. Enquanto estivermos nessa terra, a vida não vai ser um mar de rosas. Vai ter dias maus. Eu acredito, isso aqui é uma coisa minha, volta aí, que até no dia de Jó, o dia 30 de fevereiro existia. Na minha concepção meia doida. Mas ele chegou num nível tão grande que ele disse assim: Senhor, risca o dia que eu nasci. Eu acho que Jó nasceu no dia 30 de fevereiro. E Deus foi tão legal com ele que falou: tá bom, eu vou riscar esse dia. Por isso que fevereiro só vai até 28, no ano bissexto vai até 29, e não chega em 30. Por quê, né? Você nunca se perguntou isso? Por que fevereiro nunca chega dia 30, né? É impressionante isso. Eu acredito isso, que foi Jó. Jó disse: arrisque esse dia que eu nasci. E Jó sabe o que é viver em circunstâncias adversas. Jó sabe o que é estar no meio da cinza, se coçando com o caco. Jó sabe o que é perder os filhos, Jó sabe o que é perder os bens, Jó sabe o que é perder a saúde, Jó sabe o que é perder tudo, mas foi Jó que disse: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia há de se levantar sobre a terra. Eu sei viver as circunstâncias. A mulher de Jó disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí ele olha para ela: tu és uma louca? Tu tá doida, mulher? Poderia eu receber o bem de Deus e não o mal? Nós precisamos aprender a viver as circunstâncias. Mas infelizmente, muitas pessoas acabam até se distanciando de Deus por não saber a viver as circunstâncias. Quer que eu te abra eu vou abrir um negócio agora que não faz parte da mensagem. Mas tem gente que não sabe nem viver a circunstância da política. Não sabe. Querido, é triste saber que tem pessoas que saíram da igreja por causa de política. Meu Deus, que coisa feia. Que coisa triste. Meu filho, política não te salva não, filho. Nem os políticos. Nem eles não te salvam não, filhão. Quem salva é Jesus, filho. Não troque Jesus por essas coisas. Você tem que aprender a viver as circunstâncias. E eu quero encerrar. Quinta vacina que eu e você precisamos saber. Saber que sem Jesus não dá. Você precisa logo, essa aqui, talvez você diga assim: pastor, por que você não falou logo primeiro essa? Sem Jesus, não dá. Você precisa injetar essa vacina na sua veia, de preferência nos 2 braços. Nos 2 braços. Sabendo que se afastando de Jesus não vai resolver teu problema. Sabendo que você virar as costas para Deus não vai resolver seu problema. Sabendo que você virar a costa para a igreja não vai resolver teu problema. Sabendo que se distanciando de Deus não vai resolver teu problema. Queridos, leia isso aqui comigo. Mas leia lendo. Leia entendendo e veja a gravidade disso aqui. Veja a gravidade disso aqui. Eu vou encerrar com isso aqui. Eu sou. Quem é esse eu sou? Até aí, tudo bem? Eu sou a videira, uma simbologia de uma árvore. Vós, quem é esse vós? Somos nós. Jesus dizendo: eu sou a videira e vocês
são os galhos. Vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, quem está em mim e eu nele, não é só, é mútuo. Eu tenho que estar nele e ele tem que estar em mim. Não adianta você só dizer que está em Cristo. Cristo precisa estar em você. Não adianta só você dizer que é crente. A questão é saber se você realmente é um cristão. Não adianta só você carregar a Bíblia. Você precisa saber se você é filho de Deus. Então tem que ter, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A pessoa vai frutificar. Aquele galho vai frutificar. Vai dar as uvas. Agora segura. Porque sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Agora, meu filho, segura o próximo verso. E não fique triste, não. Se alguém não estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Vamos lá? Se alguém não estiver em mim, se você não estiver comigo, filhão, se você não estiver em mim e eu em você, se você não estiver ligado em Cristo, nessa videira, ele está dizendo que será lançado fora. Será lançado fora. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E esse lançar fora está se relacionando com a vara e secará e os colhem, e lançam no fogo. Você acha que isso aqui está se referindo ao quê? Isso aqui está se referindo ao inferno, filho. Isso aqui é sério. Se você não tomar essa vacina de Cristo, de você estar nele e ele em você, está dizendo que você será lançado fora. Será lançado fora como a vara e secará. E depois de seco, vão colher e lançar no fogo que arde. E muitas pessoas não querem Cristo. E a dura realidade daqueles que não querem é isso. Escute, querido, não brinque de ser crente. A questão não é se você está em Cristo. A questão é se Cristo está em você. Pastor, como é que o senhor sabe que Cristo está na vida de alguém? Leia. Eu sou a videira e vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Ele frutifica. Ele se envolve. Ele trabalha, ele soma, ele ajuda, ele coopera, ele contribui, ele prega, ele ganha pessoas, ele está envolvido. Ele está envolvido no projeto de ganhar almas, cuidar bem delas, né? Ela está envolvido nesse projeto que é o maior projeto que tem. É essa frutificação, ganhar almas, ganhar vidas, pregar, trazer para a igreja, cuidar dessas pessoas, realmente está envolvido nesse projeto, dando esse fruto, somando no reino de Deus. Sonde o seu coração, você está frutificando? Fique de pé comigo.